deputada estadual do PSOL, Marinor Brito, na última sessão remota da Alepa, realizada no dia 3 de junho, homenageou o padre Bruno Sec, falecido no último dia 29 de maio. Queria iniciar a minha participação na sessão plenária remota da Assembleia Legislativa, cumprimentando todos os deputados e deputadas, os ouvintes da Rádio e TV Alepa, pedir ao presidente do Poder que a gente possa fazer 1 minuto de silêncio pelo falecimento do padre Bruno Sec, no dia 29 de maio, pela relevância, pela importância histórica que o padre Bruno tem na defesa dos direitos humanos, sobretudo na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Ele que foi fundador da República do Pequeno Vendedor, fundador da República de Emaús, e que tantos trabalhos relevantes fez de solidariedade, mas, sobretudo, na luta pela promoção, pela defesa e pela responsabilização dos que não conseguiram ou não quiseram garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então, o padre Bruno é, para mim, uma das maiores referências neste país, nesses últimos 50 anos de dedicação, de amor e de solidariedade às crianças e adolescentes. Em seguida, a deputada criticou o presidente Jair Bolsonaro, pois, no entender dela, as ações do presidente é marcada pelo descaso diante de uma das maiores crises sanitárias da história. Falar que o movimento Somos 70% externa a inquietude e a insatisfação do povo brasileiro contra o descaso do presidente Bolsonaro com a saúde pública brasileira, com a democracia e com a liberdade do povo brasileiro. Com eles estão os 70% de toda a população brasileira que consideram o desgoverno de Jair Bolsonaro como um dos piores em toda a nossa história. Com eles está o desejo da população de receber saúde pública de qualidade em meio a uma das piores crises sanitárias de todos os tempos já vivida pelo mundo e pelo nosso país. Atingimos ontem a marca de 31 mil pessoas mortas, vítimas do Covid-19. Ao falar sobre racismo e fascismo, ela diz que não são lados e não devem ser tolerados. Com eles está o povo negro, que luta para dar um basta à violência insana e nas mortes dos negros e negras que morrem na periferia do nosso país. O fascismo e o racismo não são lados. Não podemos tolerarmos. Devemos combatê-los. Para quem celebra o golpe militar, a deputada diz: volte para o armário. Voltem para o armário, golpistas que celebram a ditadura militar, armamentistas, racistas e extremistas religiosos. Ser brasileiro não é apenas ser brasileiro, é ser indígena, ribeirinho, quilombola, cigano, cristão, ateu, budista, umbandista. Ser brasileiro é respeitar a diversidade cultural do nosso país tropical. Não adianta se enrolar na bandeira verde e amarela e incentivar a guerra e a violência contra o povo pobre, contra negros e negras, contra mulheres, contra a juventude e tantos outros segmentos da nossa sociedade. Respeitem a nossa história e as nossas culturas. Vidas pretas importam, vidas indígenas importam, vidas ciganas importam. Na sessão, a deputada Marinor também destaca a importância de cuidar dos povos indígenas para que não sejam extintos. Volto a reafirmar, senhores e senhoras deputadas, sem um plano de ação emergencial voltado para os povos tradicionais, enfrentaremos a pandemia, nossos povos originários irão se acabar. É nossa história, nossa ancestralidade sendo extinta,
sem que uma ação mais enérgica seja tomada. Como se já não bastasse o histórico problema do desmatamento e os conflitos que isso tem gerado nas terras indígenas, agora tem também que enfrentar a pandemia sem uma política mais emergencial. E, finalmente, a deputada diz que o governo Helder Barbalho tem que apresentar um plano emergencial que contemple os povos indígenas e interior do Estado. Reivindico aqui mais uma vez ao governo do Estado do Pará, à Secretaria de Saúde do Estado, que apresente um plano emergencial de enfrentamento à saúde indígena com ações socioassistenciais e econômicas, além de um plano que reflita toda a política de assistência de saúde para o interior do Estado, que é para onde está se deslocando o epicentro da pandemia. Provavelmente, só para concluir, o deputado Jacques, deputada Heloísa, que participaram de uma reunião ontem com os prefeitos, vão apresentar aqui as reivindicações, vão apresentar aqui as lamúrias e o sofrimento dos prefeitos de várias regiões do Pará, que sofrem com o abandono histórico das políticas de saúde e de assistência social e pela falta de distribuição de renda, e que, neste momento, deixa muito maior a vulnerabilidade social e econômica do povo que mora no interior do Pará. Muito obrigada, Celeste.